sei se você está falando, Lene, já, mas eu não estou escutando você ainda. Denis, se estiver falando aí, dá uma sinalizada, por gentileza, que eu não tô te ouvindo. É só um minutinho, gente. Acho que aconteceu alguma coisa. Estou sendo avisado aqui que Denis caiu da reunião. Pode ter ocorrido algum problema lá na sessão dele. Um minutinho, deixa eu verificar o que ocorreu com ele. Deixa minha tela aqui sendo compartilhada. Só a tela entrar. O Denis me avisou, ele avisou que não estava escutando. Estou- Só mais uns minutinhos, gente, que Denis me avisou aqui que teve que iniciar o note dele lá, que acho que deu algum problema aqui de última hora. Denis está entrando, pessoal, já ele iniciou. Outros aplicativos ele está acessando já. Obrigado pela paciência de todos desde já e a compreensão. Bom dia. Bom dia, agora na escuta. Opa, agora sim. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Pode compartilhar sua tela aí. Beleza, vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir a apresentação.
Iniciei, enxerga a minha tela. Enxergando. Maravilha. Bom, vamos lá, que eu já tô atrasado um pouquinho, tive um probleminha de BIOS, né? Agora já tá tudo certinho. Tive que dar uma reiniciada no meu Note. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Denis, sou engenheiro de pré-vendas aqui na TD Cinex. Cuido da parte de Forescout, atendo Forescout. Algumas pessoas já me conhecem, eu vi aqui na lista aqui que eu já falei com bastante gente aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat, pode deixar aí para o final se quiser. Fiquem à vontade. Eu vou começar aqui falando um pouco aí de como melhorar, né, a eficiência do SOC com o novo produto da Forescout, o XDR. Digamos assim que ele não é tão novo, né? Esse produto ele não é tão novo, que a Forescout aí teve uns investimentos e teve a aquisição aí de outra empresa, o Sicive, em julho de 2022. E desde então eles vêm aí trabalhando com Forescout. Apenas mudaram o nome aí para Forescout XDR, mas desde então vem trabalhando aí com Forescout. Não é uma ferramenta nova no mercado, porém é um nome novo no mercado, né? Digamos assim. Hum. Bom, aqui deixa eu colocar aqui o laserzinho. Aqui. Aqui na esquerda, a Forescout ela possui, né, uma solução de gerenciamento de risco e exposição, que pode descobrir e avaliar todos os dispositivos conectados, sejam eles gerenciados com agentes ou não gerenciados sem agentes. Ele fornece detalhes em tempo real da sua rede que pode ajudar você a priorizar os riscos. Esse produto aqui, acredito que poucas pessoas conhecem, né? Aqui no meio, digamos assim, que quase todo mundo já conhece, que é o famoso NAC, né? Que é o gerenciamento de controle de acesso à rede, segmentação de rede, contenção de risco e as ameaças, que ele seria o iSight ou iControl, né? Acredito que vocês já conheçam aí, já falamos um pouco aí sobre esse produto, vários clientes já utilizam. E a novidade agora seriam o Forescout XDR, né? Com ele, você pode aí automatizar detecção, investigação, busca e respostas a ameaças avançadas e todos os seus ativos conectados. Com a mesma base aí que a Forescout vem sempre falando aí, tendo ele agente ou sem agente, você consegue ter esse tipo aí de visibilidade. Falando um pouco aqui sobre o XDR, o que é o XDR, Extended Detection Response, que é uma detecção e resposta estendida. Ele é uma categoria de solução relativamente nova em alguns centros de operações, ou SOCs. É uma ferramenta de segurança para fornecer, detectar e responder de forma automatizada alguns tipos de ações que ele pode encontrar na sua rede, seja anomalia, alertas, incidentes, e no final desse filtro aí, você pode automatizar ou fazer tomar alguma ação humana, né? Ele consolida tecnologias e funções essenciais, tais elas como data lake, análise de segurança, análise de comportamento de usuários e entidades, orquestração, automatização e resposta de segurança, inteligência de ameaças, e tudo isso você pode aí fazer esse gerenciamento aí tudo por uma única plataforma. Você não precisa ter várias plataformas para você conseguir gerenciar e fazer todos esses processos aí. Fica mais simples, mais fácil e menos árduo, né?
fica bem melhor. Digamos aqui que tem uma parte na InDetection, tem uma parte bem interessante aqui que é o diferencial do XDR da Forescout, que ele utiliza algoritmos, né, de inteligência artificial e machine learning. Sem falar que ele já tem integração, né, com o Mitre Attack, o framework aí do Mitre Attack, que ele já vem consolidado aí no mercado há bastante tempo aí. O mundo inteiro utiliza esse Mitre Attack, ele fica na nuvem, né? Então, tudo que é novidade, ou por onde ele já passou, se já passou na Rússia, se já passou na Ucrânia, se já passou nos Estados Unidos, ele vai estar contido lá no Mitre, e a Forescout tem essa integração aí para ajudar aí a equipe de SOC, né, na segurança da rede. Isso também é bem bacana, porque aí se tiver qualquer novidade que tiver, alguma anomalia, algum ransomware, alguma infecção aí, algo malicioso já passou em algum lugar do mundo e já foi registrado lá no Mitre, uma pessoa que esteja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo não tenha sofrido essa anomalia, ele vai estar protegido porque já vai estar lá no Mitre lá para protegê-lo. Falando um pouco aqui de Extended, né, extensão, então ele é agnóstico, ele consegue suportar mais de 80 fabricantes, né, mais de 80 vendors, sendo ele pode ser EDR, security, aplicações, cloud, ele consegue ter uma visibilidade aí de mais de 1.500 regras verificadas, tem muita coisa aí bacana aí do XDR, e você consegue ter tudo isso aí, como mais uma vez aí falando em dispositivos gerenciados ou não gerenciados, e em todos esses dispositivos, né, esses ativos, sejam que eles estejam em cloud, sejam eles IoT, dispositivos médicos, IoMT, ou dispositivos maquinários, OT ou ISS. Você consegue ter toda essa visibilidade desses ativos e você consegue gerenciar, controlar esses ativos pelo XDR. Tendo a integração aí com Forescout, iSight e iControl, você consegue ter aí a automatização das respostas, né? O controle. Isso é bem bacana, fica bem completo quando você utiliza aí o iSight e o iControl. Lembrei aqui de uma coisa. Eu vou estar comentando aqui de uns slides, e digamos aí que eu vou falar algumas palavras-chave aí. Vocês aí fiquem atentos que no final aí a gente vai ter um quiz, e nesse quiz aí vai ser efetuada, né, algumas perguntas, vocês irão responder e vai estar concorrendo aí um prêmio aí de como diz, uns dólares. $100 aí para você gastar na Amazon, acredito que seja isso. Se eu estiver errado, Wellington, por favor, me corrija. Em primeiro lugar, vai ganhar $100 para gastar na Amazon. Em segundo lugar, vai ganhar os $50 também para gastar na Amazon. Então, fique atento aí, algumas palavras-chave que irei falar. E no final, vocês podem responder as perguntas. Falando aqui de algumas vantagens do Forescout XDR. Com o Forescout XDR, você pode descobrir alguns principais diferenciais que o separa de outros XDRs tradicionais, no qual você já pode ter escutado, você já pode estar familiarizado, você pode estar usando, enfim. Vamos lá, primeiro que ele é independente de fornecedor e independente de EDR. Por quê? O que significa isso? Significa que você pode funcionar com qualquer produto que você já tenha investido aí na sua rede. Se você tiver algum Firewall, se você tiver um CIEM, se você tiver Splunk, sei lá, qualquer outra coisa aí que você tiver na sua rede, você pode utilizar o Forescout XDR para mandar logs para ele e ele verificar essas anomalias aí, verificar logs, analisar, estudar os logs e assim ser
ser efetivo aí para você numa solução de segurança, né? Sendo aí que você não precise comprar, você não vai ser obrigado a investir mais em equipamentos, mais em aplicações de segurança. E ele fornece uma detecção aí, digamos assim, muito boa. Em uns estudos que foram feitos, ele fornece uma detecção que é 450 vezes melhor do que um SOC típico. Depois eu vou falar um pouquinho aí desse número aí, para vocês entenderem um pouquinho. É, ele age assim como como eu posso dizer, bom, essa imagem aí já fala por si só um cancelamento de ruído, né? Ele pode isolar, ajudar você a investigar realmente o que é incidente, realmente o que é para vocês aí tomar ação humana, ou vocês aí fazer uma automatização desse alerta, dessa anomalia. Em terceiro aí, ele fornece resposta de espectro totalmente totalmente usando a visibilidade do Forescout e o controle que ele tem na sua rede. Sendo assim, você pode ter a visibilidade aí dos dispositivos gerenciados e não gerenciados. Então, mais uma vez aí, é, se você tiver o iSight e o iControl, você vai conseguir uma automatização aí de resposta e controle bem mais efetiva, né? Próximo aí, falando um pouco, ele te ajuda aí a reduzir risco e ajuda a reduzir as possibilidades de ataques, sendo assim que ele impede que dispositivos comprometidos ou não compatíveis com a sua rede se conectem a ela. Então aí ele te ajuda aí, por exemplo, eu tenho aí um sistema operacional antigo, eu não quero que ele conecte porque ele não tem mais correção de bug, não tem mais correção de vulnerabilidade, não tem mais atualização do sistema operacional, eu quero que bloqueie aquele X lá, YZ software, XYZ sistema operacional, e ele não vai conectar na sua rede. Desde que você crie lá as suas regras de compliance, ele não vai conectar na sua rede. E por último aí, falando um pouco, o XDR ele é simples e acessível. Então ele vai te fornecer uma flexibilidade para você aproveitar as fontes de dados necessárias para dar suporte total aos seus casos de uso. Ou seja, você não precisa se preocupar com os custos que você tem em armazenamento na nuvem. Você não precisa se preocupar se a sua rede cresceu ou se a sua rede diminuiu. Digamos assim que o preço vai ser o mesmo. É, o preço do Forescout ele vai ser por ativo, ele não vai ser por perdão, ele não vai ser por armazenamento em nuvem, ele vai ser por ativos conhecidos. Então você não precisa aí se preocupar. Lembrando que os logs serão armazenados durante 30 dias sem custo nenhum para o cliente. Então ele não precisa ficar preocupado se ele está lá gerando 1 TB de dados, 2 TB, 100 megas, 1 MB, ele não precisa ter essa preocupação aí, porque já vai estar incluso aí no preço. Então isso daí é um diferencial bem bacana aí do XDR, porque não vai gerar outros custos, né, por fora para o cliente. Já vai estar incluso no preço, então ele não precisa se preocupar com esse tipo de armazenamento aí durante 30 dias, independente da quantidade de dispositivos que ele tiver, ok? Aí vamos falar um pouquinho aqueles números lá que eu comentei, 450 alertas por hora. Isso é uma base, né, em um estudo da Forrester com mais de 300 SOCs, que é, digamos aí, uma equipe média de operação de segurança, ou seja, o SecOps precisa lidar com cerca de 450 alertas por hora, ou digamos que dá em torno de o quê? Uns 11 mil alertas por dia, algo assim. E devido a esse grande alto volume de alertas,
a equipe fica limitada e tem uma capacidade diminuída da equipe e as ferramentas existentes. Então, digamos assim que 28% dos alertas simplesmente eles são perdidos, eles não são atendidos. E esse gap aí de 28% pode ser que um ou outro tenha algum tipo de acesso à rede de forma indevida. 45% dos alertas eles são considerados falsos positivos. Isso aí é um grande problema, é um problema real, porque as empresas estão gastando assim, muito tempo combatendo falso positivo do que o próprio ataque legítimo, né? Então, é um outro gap aí bem alto aí para uma empresa aí se preocupar com a sua segurança da sua rede, né? A saúde de segurança da sua rede. 75% das empresas gastam a mesma quantidade ou mais de tempo em falsos positivos do que em ataques legítimos. Frequentemente, este orçamento de segurança é compartilhado entre o lado reativo de ameaças com o lado proativo de riscos. Então aí você tem uma percepção aí de como que é uma realidade de um SOC hoje, quantos falsos positivos eles precisam atender, quanto tempo são perdidos nesses falsos positivos, e isso desgasta bastante aí aquela pessoa técnica, né, o analista técnico aí para analisar aquela anomalia, aquele alerta, o incidente, enfim. Então é um tempo gasto muito grande aí que ele tem para tentar identificar o que é aquele alerta, o que não é. Então aí, com isso, vem a frustração da equipe de segurança. O pessoal fica bem frustrado, porque, pô, tô lá trabalhando, sempre vem falso positivo. Ah, isso é legal, é um falso positivo, porque não tô sofrendo um real ataque. Porém, não digamos assim que não é muito saudável, porque vai ter uma hora ou outra que algum vai escapar e alguém vai deixar passar alguma coisa. Então, digamos aí que as ferramentas atuais que o SOC utilizam, eles lutam, né, para detectar e investigar ameaças avançadas. Porém, elas são orientadas a assinaturas. Muitas delas são orientadas a assinaturas. As ferramentas atuais exigem muitas habilidades especializadas. Então, você precisa saber de tudo um pouco. E esse de tudo um pouco aí, muita gente não consegue saber exatamente esse de tudo um pouco. Você precisa saber um pouco de ciência, precisa ser um pouco de SOAR, você precisa saber de tecnologias específicas de algum cliente, algum software específico do cliente. Então, você não tem um gerenciamento centralizado, né? Então, você vai ter que procurar uma parte aqui, outra parte ali, e nisso aí fica frustrando o analista, porque ele tem que ficar mitigando software por software para ele fazer um correlacionamento dessa anomalia para, enfim, tentar identificar se aquilo é um falso positivo ou ele foi um incidente que ele detectou. Só que com esse um pouquinho de cada, ele já perdeu um grande tempo aí. Pode ser que foi tarde demais ou ele conseguiu identificar a tempo, mas não teve aí um tempo hábil aí bem bacana, bem rápido para tomar uma resposta sobre aquele incidente, aquele alerta, né? Então, digamos assim que ferramentas atuais não são tão eficazes para correlacionar alertas, ainda mais se os dados forem de uma variedade de fontes e tipos de dispositivos diferentes, né? Então, com isso aí pode ver aquelas lacunas de detecção específicas na visibilidade. Talvez algumas relacionadas à nuvem, outras OT, IoT, equipamentos de TI, ou simplesmente a ferramenta não foi projetada para detectar esses tipos de ambiente, por exemplo, nuvem, OT, IoT, IoMT. Então, isso daí o cliente vai, se ele tiver esses dispositivos, ele quiser é, ter a visibilidade do que acontece aí com esses dispositivos, ele vai ter que, enfim,
contratar ou comprar, fazer contrato, etc., de outras soluções para, enfim, ele ter uma visibilidade, por exemplo, do OT, IoT, IoMT e alguns outros equipamentos aí que ele possui na sua rede, que ele utiliza, que no caso seria necessário para ele utilizar. Por exemplo, um exemplo simples, digamos assim, um chão de fábrica utiliza lá maquinários OT, e esse maquinário aí é conectado na rede, tem o servidor para controlar essa máquina. Se essa máquina foi infectada e a infecção lá, um ransomware, digamos assim, passar para o maquinário, ele vai parar o maquinário dele, está lá em produção, vai parar a produção e não vai produzir, e vai ser aí um grande prejuízo para ele. Então não vai ser interessante ele ter esse risco na rede, né? Isso foi só um exemplo, mas tem outros exemplos aí, digamos aí um exemplo bacana aí que eu ouvi recentemente do meu aí amigo, colega aí, Diogo Rieira, foi de um cassino em Las Vegas, né? Que ele não tinha visibilidade total dos seus ativos de rede. Um atacante conseguiu acessar a rede do cassino por um termostato do aquário, né? Então aí o aquário era conectado, perdão, o termostato era conectado na rede. O atacante conseguiu acessar esse termostato e parou o cassino. Termostatos aí, digamos assim, é considerado um ativo de IoT e não teve aí a visibilidade, o controle desse ativo, desse dispositivo aí, e ele teve que fechar o cassino aí para fazer a normalização de toda a sua estrutura novamente. E sem falar também, né, que também tem aquelas ferramentas atuais que, se o cliente quiser utilizar, pode ser muito caras, muito demoradas para implantar, gerenciar e operar, né? Essas ferramentas. Então aí são alguns exemplos aí que eu dei para vocês de IoT ou de OT que possa gerar um risco aí para o cliente caso ele não tenha esse tipo de visibilidade, né? Falando aqui um pouquinho do XDR em si, da Forescout, esse é a carinha aí do Forescout, é o console aí do Forescout. Ele foi projetado, né, e arquitetado para atender vários tipos de desafios e requisitos, sem ter necessidade de você adquirir outros tipos de ferramentas. Você pode instalar ele e já utilizar com as ferramentas que você já possui. Então você não precisa ir fazendo investimentos em outras ferramentas, né? Então, digamos aí que você pode fazer com ele automatizar e acelerar o processo, né, de detecção, resposta, investigação, buscas de ameaças avançadas, em qualquer lugar que os seus dispositivos esteja, né? No campus, data center, nuvem, ambiente de TI, OT, IoT, IoMT, enfim, em vários lugares aí, se você tiver um ativo, o Scout vai ter essa visibilidade aí. Como eu comentei aí também, o XDR ele já existe há 5 anos, né? Então ele vem aí atendendo dezenas de grandes empresas, incluindo empresas da Fortune 50 e Fortune 1000. E uma grande variedade de setores que ele vem atendendo aí. Então, como eu falei, ele não é uma ferramenta que foi lançado agora, ele já existe aí no mercado, vem consolidando cada vez mais aí. Então, um cliente aí não precisa se preocupar e falar assim, mas ele é novo, não vai ser bom. Não, ele não é novo, não. Ele já tem aí um tempinho no mercado aí e ele já vem protegendo grandes empresas aí de ataques indevidos. Opa! Então aí, como eu falei, esse produto, né, é uma aquisição da Forescout que foi realizada em julho de 2023, perdão, em 22. Então aí com isso aí, os seus analistas utilizando aí o Forescout XDR, possam então
gerenciar aí os alertas com mais eficiências para fazer análise e investigação a resposta dos alertas. É bem bacana a ferramenta, a carinha aqui do Forescout, o dashboard, né? Que você aí que consegue ter a visibilidade aí, detecção por severidade, detecção pelos dados, os tops falsos positivos, enfim, tem bastante coisa aí para se visualizar, né? Para trabalhar aí nesse Forescout XDR. Aqui é a parte daí da integração do Mitre Ataque que o Forescout já possui, né? Perdão. Então vou falar um pouquinho aí dessa tela aí também, um pouquinho para frente aí, que aí agora eu vou falar assim, o que ele faz, né? O Forescout ele pode mostrar quais técnicas, né? O que essa parte aí e procedimentos de táticas que você pode detectar com base nas fontes de dados que você tem, antes mesmo de você integrar seus dados. Então aí nessa captura de tela aí, esses itens verdes são o que já estão ativos, né? O que foi configurado já, que você tem na sua rede, o que ele já está conseguindo ter a visibilidade, que já está funcional na sua rede, que está mandando um log pro Forescout. Então, o verde é o que está ativo. O vermelho, tem 2 pontinhos vermelhos aqui, indica que ele já teve um fluxo de dado, porém ele foi interrompido. Essa interrupção aí pode ser gerada pela parada de serviço, né? Que o cliente parou, não transmite mais esses logs, ou digamos assim, ele não tem mais um dispositivo com essa função para enviar esses tipos de dados para o Forescout. E o cinza indica que ainda não houve uma configuração, não houve uma integração existente, né, as configurações existentes para mandar com o Forescout. Então, digamos aqui que está inativo. Quando está nativo, o verde, parou a comunicação vermelho, né, ou foi excluído, e cinza é que não houve comunicação ainda com o Forescout XDR. Bom, aqui vou falar um pouco sobre como o Forescout consegue gerar um alerta por hora, um alerta real, e não aqueles 50 milhões de logs que que um XDR tradicional possa gerar aí no decorrer de um tempo. Então aí, o Forescout aí começa a detecção pelo o data ingestion, né? Ele vai ingerir esses dados e essa ingestão de dados aqui, ele suporta mais de 180, né? Vendors diferentes. Então aí você tem aí uma grande possibilidade de integração com seus ativos de redes que você já possui, né? Como eu falei, você não vai precisar ter outra aquisição, não vai precisar fazer uma nova aquisição de alguma outra ferramenta, appliance, sei lá, enfim. Você não vai precisar, você instalou o Forescout, você já pode utilizar os logs gerados pelas ferramentas, mandando lá para o Forescout, ele já vai fazer o seu trabalho. Em seguida vem o log processing. O que é esse log processing? Então, todos os dados eles irão ser estruturados para um modelo de informação comum do XDR. Então, ele não vai ser apenas logs, mas ele vai correlacionar outros dados também para que o IP de origem, por exemplo, sempre pareça o mesmo, independente do fornecedor
E sendo assim, em seguida é enriquecido com cada fonte que ele utiliza em cada linha, como por exemplo, o endereço IP, geolocalização daquele ativo, propriedades do objeto do Active Directory, se for um, um colaborador, se tiver ele utilizando, tiver relacionado lá no o nome dele, né, o login dele. Então ele também vai correlacionar com outras configurações e outros dados para que ele tenha um melhor correlacionamento no processo da investigação daqueles dados gerados, né? Em seguida vem a parte aí do detecção de ameaças, o Threat Detection. Nesse passo aqui, ele vai ter dois estágios, estágio 1, indicadores, e estágio 2, detecção. O estágio 1, ele usa uma combinação de umas 5 técnicas para criar indicadores que são associados a um usuário e dispositivo. Os indicadores, eles são indicativos de uma ameaça, mas precisa sim de uma melhor correlação para ele identificar melhor o que é aquele log, né? Aquela anomalia. Então, vem o estágio 2. No estágio 2, ele procura padrões ou sequência de indicadores que foi gerado no estágio 1 e que juntos eles analisam uma provável ameaça real. Então, aí, nessa saída que os analistas precisam investigar. É essa saída aí que o analista vai investigar. Ele, por Scout, pode fazer aí uma resposta automatizada, tendo aí a sua função do iSight iControl, ou pode ser simplesmente encaminhado para uma equipe de SOC, o EMSSP, o CIEM, e assim alguma ação humana vai tomar a sua devida adequada função, né? O que ele achar mais adequado e o que você já tiver na sua rede, né? Então aí, digamos assim, que esse funil, né? Digamos assim, te explica aí mais ou menos como que o Forescout faz para gerar um log real e não 450 alertas por hora, né? Isso aí traz uma triagem aí muito adequada aí para um tempo hábil aí de resposta pro analista do SOC, né? Para a equipe do SOC tomar uma ação aí desejada de, de uma melhor possibilidade aí, uma melhor possível solução aí na resposta da ameaça, né? Ah, aqui essa telinha aí, como eu falei, aí ele tem diversos fabricantes aí que suporta, né? Diversos dados de diversos fabricantes. Então, aí um dos principais diferenciais do XDR é que ele é independente de fornecedores, né? Então, qualquer fonte de dados e telemetria que você tenha aí na sua rede, que possa contribuir com o processo de detecção e ameaça do XDR, você pode aproveitá-lo, né? Então, aí atualmente é suportado mais de 80 fontes de dados de diversos fabricantes. Então, aí essa lista aí representa alguns fornecedores cujos produtos XDR possuem suporte. Então, tem bastante fornecedor. Tem um detalhe da Forescout que se o cliente ele tiver um uma ferramenta específica, algo que ele utiliza na rede dele, que seja particular dele, se a Forescout não tiver suporte, né, a essa ferramenta, ele pode comunicar a Forescout. A Forescout aí vai fazer um estudo e nesse estudo aí ele pode fazer a integração de forma gratuita aí no Forescout XDR, né?
Isso aí o cliente vai falar com a Forescout, vai fazer aquelas análises de estudo, etc. E dando tudo certo, a Forescout vai se integrar aí com a ferramenta que o cliente utiliza. Então aí tem diversos vendors, então tem inclusive os recursos da Forescout, né? Tem o iSight, o iSpect, né? Que é utilizado aí para OT ICS, dispositivos médicos e seguranças de IoT, tem dispositivos de segurança, tem aí os dispositivos, equipamentos aí de enriquecimentos, então tem muita coisa legal aí, tem a parte de infraestrutura, aplicação, nuvem, então aí tem diversos fabricantes, diversos modelos aí de opções para o cliente utilizar aí sem ter a necessidade de ficar sem estar, sem precisar fazer novas aquisições. Eita, a palavra é difícil hoje, hein? Acho que o frio tá me deixando ruim de palavra hoje. Sem falar na minha gripe, perdão por isso também. Minha gripe não, minha rinite. Bom, aqui são alguns recursos principais que o Forescout possui, né? Como mencionado, como eu já falei, ele possui uma integração e suporte com mais de 80 fornecedores. Você pode utilizar o Forescout XDR para armazenar seus logs por um período de 30 dias, sem custo, independente da quantidade de tráfego que você gerar para a nuvem. Então, você não precisa se preocupar, como eu falei anteriormente, se você tem muitos dispositivos ou poucos dispositivos. Você vai ter lá 30 dias lá de logs guardados. Ele vem com assistência de integração de dados com várias arquiteturas de soluções. Como eu falei, mais de 180 opções. Então, ele tem aí uma integração com o framework da Mitre Attack, para você aí priorizar e identificar seus pontos cegos. Então, é uma ferramenta muito bacana. O framework aí da Mitre Attack tem muita coisa também aí que você pode aí correlacionar aí dados e informações. Ele possui um pipeline de dados avançado que normaliza os dados em um modelo de informação comum e enriquece os dados em até 100 mil eventos por segundo, ou terabytes. É muito dado que ele consegue aí gerenciar. Ele fornece aí um data lake na nuvem com uma opção de retenção de logs de curto prazo, caso a sua estratégia de armazenamento, né, já inclua um serviço aí como Data Lake ou um CIEM em qualquer outro lugar. Também tem uma opção aí de retenção de longo prazo que é econômica, né? Você utilizando essas opções aí. Ele é um mecanismo bem completo de detecção e ameaças que converte logs, enriquecendo a detecção por meio de um processo de 2 estágios, né? Como eu falei lá, o estágio 1 e o estágio 2. Ele possui mais de 1.500 regras que podem ser verificadas, que já foram testadas e que estão em funcionamentos prontas para uso. Então, essa ferramenta aí, ele já consegue te dar um valor aí, já consegue mostrar aí o seu valor já no primeiro dia de uso. A, a inteligência de ameaças aí inclui 70 fontes globais de inteligências paga e de código aberto. E sendo assim, você pode adicionar as suas próprias fontes e também há um recurso de compartilhamento de comunidade, que no caso aí seria um Mitre Attack, né? Como eu falei aí anteriormente. Ele já possui análise de comportamento de usuário e identidade, então você não precisa aí comprar uma ferramenta aí para esse tipo de solução.
Ele possui aí painéis personalizados e pré-configurados, sendo assim fornecendo KPIs, né, para vocês de uma forma relevante para uma variedade de funções que vocês possam utilizar. Então aí ele pode incluir aí essas informações, né, esses KPIs para um gerente de SOC, para um gerente de conformidade, para um executivo, para um analista ou qualquer pessoa aí que você desejar, né? Você também pode fazer um login a qualquer momento e ver o status dos seus SLAs, bem como assim as detecções e os incidentes de segurança. Então você consegue aí ter consegue ter vários tipos de visibilidades aí com essa ferramenta. Se você tiver um SOAR aí na sua rede, então ele fica ainda melhor se você combinar esse XDR com o SOAR com o já utilizado hoje Forescout, iSight e iControl, né? Que sendo assim ele pode agir aí de forma automatizada na sua rede. Que mais? SOAR, Case, Thread. Ah, ele fornece gerenciamento completo de casos. Que foi integrado a todos os principais sistemas de gerenciamento de casas, como a parte de orquestração, né, incluindo o ServiceNow, RSA Archer, Jira e Manage Engine. Então aí, falando aí de um ponto de vista arquitetônico, ele é totalmente nativo da nuvem, né? Você não precisa implantar, muitas vezes nada precisa ser implantado no ambiente, né? Há um conector opcional para obter logs e assim criptografá-los e enviá-lo para com segurança na internet para fazer a correlacionamento lá, se alguma anomalia lá da parte de integração do Mitre ataque. Ele também é totalmente multilocatário, né, para que você possa criar separações lógicas, por exemplo, entre as diferentes unidades de negócios que você possui. E assim você ainda permite que você tenha uma visão agregada do nível global da sua rede, né? Se você tiver aí uma rede global, você consegue ter esse tipo aí de gerenciamento e visualização. Então como ele tem uma arquitetura global, né? Então ele completa e permite atender aos requisitos locais de residência de dados, que eles armazenam em logs na nuvem, e sendo assim, ele vai hospedar onde você estiver. Isso é bem bacana para aquelas empresas multinacionais, né, que tem uma rede global em cada canto do mundo, cada país. Aqui, falar um pouco aqui do detecção avançadas, né? Dois pontos aqui que há um diferencial aí da XDR. Falando um pouco de Rancher, Data Exfiltration, fora essa lista aqui, que é somente alguns, né? De algumas detecções que o Forescout consegue identificar. Somente alguns, não está completa, tem uma grande lista aí, então o Scout XDI ele foi projetado, né, para detectar ameaças avançadas. Você pode integrar com seu firewall existente, seu IDS, IPS, segurança de endpoint, segurança de e-mail, web ou outras soluções que irão proteger da mesma forma das ameaças padrões, né? Mas a gente sabe que os agentes de ameaças demonstraram que são capazes de escapar ou contornar alguns tipos de controles prontamente. Então é por isso que o UX diário é tão importante, né? Então aí, como eu falei, essa lista aí é somente alguns tipos de ameaças avançadas que as empresas confiam no XDR. Então tem muito mais funções aí que o Forescout consegue identificar. Ah, demo. Ah, esse aqui é legal. Como mostrar aqui uma demo por foto, né? Como que funciona aí, mais ou menos, uma automatização de resposta. Tem daí o Forescout, o iSight, o iControl, né? Então,
aí está um exemplo, né, do Forescout XDR que está integrado aí. Então, aqui neste exemplo, o XDR detectou, né, uma ameaça e fez as correlações dos dados de diversas fontes, né? Então, aí nesse painelzinho aí no centro dele, você pode ver que ele acionou, na verdade, não adicionou, acionou duas regras. A primeira regra aí é essa CIDR 0006, que detecta ataques de força bruta, e uma outra que é o CIDR 004, que ele detecta ransomwares. Em seguida, né, essa detecção é passada para o Forescout iSight, na forma de tag associada para que todas as ameaças detectadas do XDR são marcadas por um usuário ou um dispositivo ativo na sua rede. Você pode ver aí na área central, aí onde está destacado em laranja, que este item específico ele tem dois alertas, né? E você pode ver que esses detalhes que estão logo abaixo aí, o primeiro, o primeiro alerta aqui, ele identificou que é uma severidade média e é um ataque de ransomware. Então, isso daqui você também consegue ter essa visibilidade aí, esse tipo de visibilidade, né? Então, é muito legal aí que você tenha esse tipo de visibilidade para você ter uma noção do que está acontecendo naquele momento. Então, digamos assim, mas o que é, né, uma detecção sem resposta? Bom, é aí que entra o Forescout iSight iControl, né? Que aí você consegue aí controlar, né, essa detecção e você consegue controlar a resposta. Você aí consegue, por exemplo, isolar um usuário, isolar um host, uma VM específica. Você consegue executar reparos, instalações e como você já conhece do iSight iControl, né? Por meio com essas integrações aí você consegue ter a capacidade de controlar esses tipos de situações aí, né? E digamos assim que outras ferramentas, né, de XDR não tem essa capacidade aí, ou simplesmente ele não consegue ter esse tipo de gerenciamento. Ah, aqui a parte da integração, né? O que você pode fazer, você pode lá incluir a condição, incluir num grupo, e aqui você tomar uma ação aí de controle, de remediação, enfim. Ah, falar um pouco aí dos benefícios do XDR, né? Como ele pode se encaixar aí no seu SOC. Digamos aí que do ponto de vista de tecnologia, ele substitui a necessidade de várias fontes diferentes. Então, ele complementa um CIEM, e te oferece a capacidade de reduzir a quantidade de dados enviados ao CIEM. Do ponto de vista de pessoas, ele ajuda a eliminar a fadiga de alertas e acelera o processo de detecção e investigação. Como eu falei, acelera bastante o tempo de resposta. E por último, aí, do lado do processo, ele ajuda a automatizar e acelerar a investigação e a detecção de resposta. Então, ele ajuda a estender a detecção de ameaça a respostas a ativos que outra forma seriam inacessíveis, né? Incluindo, por exemplo, o OT, como eu falei, do lado do controle industrial ou controle termostato, enfim. Então, aí o Forescout é capaz de monitorar as ameaças direcionadas a ele também por meio de integração aí com outras soluções da Forescout. Alguns benefícios aqui também, tipo, reduz o risco da rede, né? Reduz o risco do negócio, ajuda você a detectar mais rapidamente e assim ter uma forma mais inteligente de responder a esses tipos de ameaças, otimiza a sua operação, né? Eliminando as fadigas do alerta. É... Perdão.
Com isso daí você pode ajudar a reduzir tempo operacional, né? É, com licenças, com manutenções, contratos, enfim, você pode ter custo relacionado às pessoas o esgotamento das atividades daquelas pessoas, né? Você consegue evitar esse tipo aí com aquelas frustrações que eu comentei também, né? Ele também te ajuda a atender aos requisitos de conformidade que determinam o armazenamento de logs. Então, como eu falei, aí você também não precisa se preocupar aí com os 30 dias de armazenamentos de logs na nuvem. E com isso aí o Forescout ajuda, né, a você a você ter a usabilidade na sua rede sem você precisar fazer investimentos adicionais. Algumas vantagens também. Penúltimo slide, estamos finalizando aí para ir para o quiz. Então aí, a gente já falou aí um pouco aí já passei por algumas etapas. Ele oferece suporte à ingestão de dados agnósticos de diversos fornecedores, diversos EDRs. Ele oferece enriquecimento automatizado das detecções de ameaças em 2 estágios, né? Sendo assim, ele vai melhorar a eficiência do SOC, não gerando muitos falsos positivos, né? Não gerando falsos positivos, na verdade, e sim gerando detecção real. Fornece resposta de espectro completo, de forma mais completa, sendo que ele tem ferramentas de investigação poderosas, assim como a integração nativa, né, por exemplo, com o MitriAttack. Ele também fornece, né, redução de risco inicial, então já no primeiro dia ele já consegue te mostrar aí valores reais aí da sua rede. Por último aí, ele é acessível, né? Tem uma flexibilidade muito grande de informações, como eu falei, tem lá os 30 dias de logs, você não precisa se preocupar aí a quantidade de dados trafegado para a nuvem, você consegue aí ter bastante informação aí de dados armazenados nesse período aí. E por último, termino aqui a apresentação. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham conseguido entender aí bastante coisa. Se vocês não tiverem alguma dúvida aí, por favor, eu peço que falem para nós, né? Pode mandar aí no chat. Se não, vamos pro quiz, que agora eu tô curioso para saber quem é que vai ganhar os vouchers. Wellington? Opa, vamos lá, peraí. Pedir pra você, por gentileza, parar de compartilhar sua tela aí. Vou compartilhar a minha aqui. Um minutinho. Deixa eu ver aqui só no chat. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar aí? Antes de a gente iniciar o quiz. Vamos lá. Tem umas perguntas, já tem uma pergunta aqui, do Robson. Vamos ver aqui. Perguntou o seguinte: esse produto da Forescout basicamente trabalha recebendo os logs dos outros fabricantes, terceiros, e com isso ele consegue apontar as falhas na rede? Exatamente. Ele precisa receber os logs, né, de qualquer produto que você tem aí na rede. Você aponta esses logs aí pro Forescout e ele vai correlacionar aí as suas falhas apontadas que eles apontam na sua rede, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Já vem outro. Outra dúvida aqui, Denis, do Diego da Niva.
Com relação à POC, né? Com relação à POC, eu imagino, já conseguimos realizar? Se sim, quais os pré-requisitos? Sim, consegue utilizar a POC. A Forescout pede que o cliente tenha um parceiro já em vista ali. E os pré-requisitos, pelo menos o mínimo de informação possível, né? O que que ele quer, né? O que que ele deseja, o que que ele procura. Falando de pré-requisitos assim de hardware, não tem assim um pré-requisito. O pré-requisito é o que você já utiliza assim do iSight ou iControl, né? Você só vai fazer uma integração ali como se fosse um plugin e você vai apontar esses logs para ele. É, basicamente é isso. Não tem assim um pré-requisito alto, considerável, né? Seria mais ou menos isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode compartilhar aí no chat. Ou se você quiser, se puder, aí, Natália, também abrir o áudio aí para o pessoal. Pode liberar o áudio aí, quem quiser falar no áudio também. Bom, qualquer coisa, gente, só pode sinalizar aí no Teams de vocês aí de levantar a mão aí que a gente responde aí, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu acabei de compartilhar aí no chat do grupo, do grupo não, da sessão, né? Melhor assim. É, o site da plataforma que a gente vai utilizar, que é o Slido. Se entrando lá, vou compartilhar o compartilhar aqui, peraí. Bom, estou compartilhando com vocês aí minha tela. Vê se vocês estão. O Denis, Nath, se vocês puderem me responder aí, vocês estão conseguindo visualizar já. Sim, o O QR código Code do Slido. Isso, o código do Slido é esse aí. Eu vou colocar para a próxima tela, pedir para vocês colocarem aí no código, colocarem o nome de vocês e a empresa que vocês trabalham. Por gentileza, coloca o nome da empresa mesmo para facilitar a gente reconhecer aí o ganhador aí, os ganhadores no final. Bom, a gente tinha cerca de 30 pessoas aí conectadas. Estou guardando mais um pouquinho aí para que todos possam conseguir aí acessar. Quando, quando que os últimos vão aí se conectando aí. Estou vendo muitos parceiros aqui já que trabalham intensamente com Forescout aí no dia a dia. Fico contente aí pela participação de vocês aí. Como sempre aí, a revenda que vocês trabalham aí está sempre participando aí dos nossos eventos.
Ah, sempre aí estreitando a parceria com a gente aí, com a Forescout, com o TD Cinex. Muito grato aí pela presença de todos vocês e desde já reforçar aí que espero que o conteúdo de hoje tenha sido bastante agregador para vocês. Maiores dúvidas, a gente está à disposição aí para bater um papo aí em outras sessões aí, né? À parte e apoiar vocês aí. Bom, eu imagino que já deu tempo suficiente aí para quem fosse participar. A gente vai iniciar aí, tá? Vamos lá. Lembrando que o ganhador aí, a primeira posição, é um gift card Amazon de US$ 100. E o segundo lugar é um gift card Amazon também de US$ 50. Ok? Bom, acho que foi uma questão da ferramenta aqui. Deixa eu só dar um tempinho para carregar de novo. Vamos lá. Primeira pergunta, gente. Em média, quantos alertas por hora um SOC tradicional precisa lidar? Lembrando aí que o tempo de resposta também ajuda aí na colocação, hein, gente? Primeiro critério aí, claro, é resposta correta, e o segundo critério é a velocidade da resposta. Bom, a maioria aí foi na alternativa C. Creio que quem foi nessa alternativa aí está correto. Então, só para lembrar aí, esses são os SOCs tradicionais, né? Que tem, em média, desses 450 alertas. O XDR da Forescout, como o Denis bem frisou, ele faz uma triagem bem aprofundada e de todos os logs aí que são gerados, alertas, ele gera um alerta que representa ameaça real, eliminando aí aquela série de falsos positivos que tomam o tempo aí do time do SOC. Bom, tá sim, pode no momento. Vamos lá, tem bastante pergunta pela frente. Segunda pergunta. Qual é o período de armazenamento dos logs na nuvem? A maioria aí foi na última alternativa, né? Vamos ver. E aí, quem foi nessa aí acertou. Quer fazer um comentário nessa aí, Denis? Esse é o que eu frisei bastante, né? Que é o período de armazenamento de logs de forma gratuita, né? Que o cliente não vai ter custos adicionais para armazenar os seus logs. Então ele utiliza 30 dias independente da quantidade de ativos na sua rede. Se você tiver 1 milhão de ativos e ele gerar 1 TB, você vai ter lá os seus 1 TB lá armazenados na nuvem de forma gratuita. Legal. Para a próxima. Aí está aí o pode no momento. A Lara tomou a frente aí. E o Lucas está em segundo. Vamos para a próxima questão. 3. Em detecção
D de Detection. Qual é a técnica diferencial do XDR da Forescout? Bom, a maioria foi aí na letra A. Ver quem acertou. Quem foi na letra A, acertou. Vou fazer o comentário aí, Denis. Sim, lembrando que essa parte aí da técnica diferencial aí que o Forescout utiliza são algoritmos, né, de inteligência artificial e machine learning, onde ele também consegue correlacionar, né, esses tipos de informação, igual eu comentei. Já teve algum tipo de ataque de ransomware, por exemplo, lá na Rússia ou lá na Ucrânia. E esse tipo de ataque já foi constatado lá no Mitre Ataque. Então, ele já, por meio de inteligência artificial, machine learning, em meios de algoritmo, ele vai identificar que tipo de anomalias é essa, né? Porque ele já teve, alguém já passou por isso e já teve aí um determinado resposta, né? Já teve, já foi identificada essa anomalia em algum lugar do mundo. Ver como ficou o pódio. Lara continua na frente aí, 100% de aproveitamento. Vamos para o próximo. Quantos fabricantes são suportados pelo Forescout XDR? Aproximadamente 12, aproximadamente 100, aproximadamente 180, aproximadamente 38. Bom, a maioria foi aí na alternativa C. Quem foi nessa alternativa está correto. O pessoal tá bem afiado hoje aí. Tá mesmo? É, a maioria está indo nas corretas aí. O, Só uma coisa legal aí para a gente frisar aí que a Forescout tem ampliado, né, esse portfólio aí de parcerias, né, com outros fabricantes para suportar suas respectivas, né, soluções. No começo do ano, quando a Forescout anunciou a UXDR, na época era 170 e até agora já aumentou 10. Então, a Forescout está em análise constante para poder fazer ainda uma plataforma mais abrangente aí, né, da sua solução e dar essa possibilidade aí de o cliente utilizar o que ele tem já lá no ambiente dele, né, não ter que gastar ainda mais. E quando sempre tem uma proposta, que a gente vai mandar uma proposta, né, a gente monta aí, faz o sizing aí da solução. Forescout na lista dela já tem os SKUs com, né, determinados para cada tipo de solução. Então, é uma coisa bem bacana aí da Forescout. Vamos ver como é que tá aí, pode? Ah, Lara, Ó, o pessoal tá afiado. tá uma briga boa aí nessa ponta aí, hein? Porra. Tá? Com dedo rápido. Qual framework o Forescout XDR está integrado? A maioria foi no Meet Attack aí.
Eu acho que mais uma vez a galera deu aí, um tiro de mestre. O pessoal tá bem Tá bem assim, afiado. Acho que aí o pessoal, acho que alguém fez, o pessoal aí fizeram a lição de casa aí antes de saber um pouco da XDR, hein? tá treinado. Quer fazer algum comentário técnico aí? Esse framework aí do XDR, a integração é aquele que eu comentei, né? Que o Forescout ele vem tem a integração do Mitre Ataque, né? Que é onde gera lá a parte de inteligência artificial. Também aquela telinha verde lá do que eu falei, né? O que é os pontos verdes, que seriam as integrações ativas, os pontos vermelhos seriam as integrações que já foram configuradas, mas pararam por algum motivo, seja lá, ou algum serviço parou ou aquela função foi excluída da rede e utilizam o Mitre Ataque para fazer essas inteligências aí também. Legal. Vamos lá, vamos ver como é que tá o pod aí. Olha aí, a Lara, Ó, o segundo segundo e o ponto aí. terceiro ali tá O pessoal tá Lara em tudo super primeiro, fluido. Diego em segundo e o Lucas Almeida tá em terceiro. Tá acirrado. É, tá diferenciando aí é A o tempo, agilidade. é o time. Vamos lá. Próximo. Para a resposta automatizada da Forescout, quais produtos são necessários? Hum, Essa pergunta aqui é um divisor de águas, hein? Esse é. Todas essas soluções aí, elas conseguem ter aí automatização. Vamos ver aí qual vai ser a sortudo ou a sortuda. Ó, O pessoal não tá de brincadeira, não. O pessoal não veio para perder viagem nesse negócio, não. exatamente. Isso é bom, isso é bom. A Então, iSight é contra a base principal do Forescout, exatamente. O iSight visualização e o iControl, que é o controle dos dispositivos da rede, né? Que é onde você automatiza aí as suas regras. aí. Vamos ver como ficou o pod depois dessa aí. Olha. Olha, E agora, gente, a gente vai para a última agora, pergunta, hein? agora é a pergunta Agora é que hora de dar vai falar. aquele estralo, né? Aquela alongada aí para. Agora é o sprint. Última pergunta, gente. Quantos passos o XDR leva para gerar um incidente alerta real? Essa daí é um pouquinho mais difícil, hein? Ó, essa aí deu uma Deu uma balançada aí no dividida. pessoal, ó. Agora vamos ver como ficou esse pod final aí, que foi na última, acertou, hein? Quem foi na última acertou, exatamente. Vai, gente. Vou fazer o comentário desse daí, porque teve, eu acho que gerou dúvida aí no pessoal entre duas e quatro, né? Duas eu acredito que o pessoal tenha não chutado, né? Escolhido duas porque eu comentei do estágio um e do estágio 2. Porém, esse faz parte apenas de alguns passos que o Forescout leva. No total, são quatro passos, que são aquele data ingestion, que é a ingestão dos dados, o log processing, o enriquecimento dos logs, e dentro dele vem o Thread Detection, que vem os indicadores e as detecções, que são o estágio 1 e o estágio 2. Então, são quatro passos para gerar um incidente real. Oh, muito bom. Vamos ver como é que ficou o pod aí final.
Primeiro lugar, parabéns para a Lara, grande vencedora do Kiss. Segundo lugar, o Gabriel aí chegou na Chegou última na volta cola. aí. E fez aí esse pódio bonito. Parabéns a todos. A gente viu aí pelo Kiss aí, pelo índice de acertos aí, a maioria absorveu bem o conteúdo aí. Fico mais uma vez aí bastante agradecido com a presença de todos vocês. Lembrar vocês que o time TD Cinex aí tem além da minha pessoa e do Denis aí para apoiá-los, a gente e nosso time comercial, né, que fala com as revendas aí no dia a dia. A gente tem também o nosso time de treinamentos, que tem treinamentos de vários fabricantes, inclusive um dos treinamentos aí do trilho de Forest Scout, que é o FSA, que é uma certificação que é demandada para o canal, uma das, né? É, também entrega serviços, apoia com a entrega de serviços. E a gente tem também o programa de soluções financeiras, né? Que é financiamento para poder apoiar aí o canal, o cliente final aí quando o budget é mais apertado e ter opções de parcelar aí o valor aí de um projeto. Então, enfim, estamos à disposição, contem com a gente, se tiver ideias, traz para a gente conversar, né? Estou à disposição. Alguns canais aí a gente vai visitando aí ao longo dos tempos aí, né? Quem eu não conheço ainda pessoalmente, ainda vou conhecer aí, se você fica em São Paulo, se você fica em outro estado também. A gente, dentro da possibilidade aí da agenda, aí, a gente vai visitando cada um de vocês aí para conhecer o trabalho excelente que vocês vêm fazendo aqui fora Scout, né? E em outros fabricantes também, em parceria com a TD Cinex. Obrigado, gente. Tenha Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tenha um ótimo dia, né? Contem com a gente. Qualquer dúvida aí, vocês têm meu e-mail que eu mandei para todos aí divulgando o evento. Pode mandar para a gente aí, procura o Denis também. Time Fora Scout, Diogo, o Rony, o Eduardo também estão à disposição. A gente faz um trabalho conjunto. Contem com todos nós aí para apoiá-los. Qualquer dúvida, podem adicionar aí. Qualquer dúvida, se não tiver dúvida agora, pode ter uma dúvida aí mais para frente, pode mandar para a gente aí que a gente responde. Obrigado, Denis. Obrigado, Nath. Valeu. Nath, Nath, pode encerrar a gravação aí já, se você já não encerrou. Prontinho, obrigada. Obrigado, Nath. A sessão está finalizada, gente.